primeira coisa, tu tens uma pulseira de ouro que tu estás agarrada no teu negócio, que ela depende de ti. O cara tava faturando bem, só que ele tava com problema com a esposa, burnout, tomando remédio, isso, aquilo. Mas assim, tu vai tocar tempo por dinheiro no final. Ele não consegue fazer a gestão dele da equipe, não consegue liderar, não consegue dar um feedback negativo. Se tu passar 6 meses fora dessa empresa, os 25 milhões vira quanto? Ah, não, vira 2, 3 milhões. Enquanto tu não produtizar isso que tu tem na mão, que é um diamante, tu não vais conseguir personificar. Fala, meu povo, e aí? Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais uma vida. Estamos aqui hoje, um dia muito especial, nesse ambiente fantástico da Eduz. E eu tô recebendo aqui o nosso grande parceiro amigo, Zico. Tudo bom? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bom? Um verdadeiro pai. Vocês vão entender daqui a pouco pelo papo que nós vamos ter aqui. Um verdadeiro pai, mas no sentido que em 3 movimentos que ele está construindo agora, não só no movimento da educação, mas no movimento também da parte da saúde mental, vamos dizer assim, né? Que é a parte terapêutica do processo, e em questões também empresariais ligadas ao mundo espiritual, porque no final das contas nós somos espírito, né? Não adianta a gente, não estou falando de religião aqui, a ideia não é essa, a ideia é, precisamos de princípios ligados à evolução humana, e a evolução humana, ela segue todo um caminho nessa questão também espiritual. E nós hoje vai rolar um papo aqui muito fora da caixa, e vocês vão entender o que nós vamos falar aqui, que não é só sobre o que eu estou vivendo ou o que você está vivendo, mas é o que os que relacionam conosco e os que vão se relacionar vão viver. Então, Zico, obrigado pela sua presença e vamos embora. Se você não for, só você não vai. E aproveita, antes de começar, já segue, curte e compartilha, porque essa é a promessa. Bora? A maioria do pessoal que vinha, eles estavam muito bem ajustados financeiramente. Gente jovem, dono de agência, 30 para baixo, 35 para baixo, estrago. Muito jovem. E o quê? Com problemas seríssimos. Aí eu ia investigar, o cara estava faturando bem, só que ele estava com problema com a esposa, burnout, tomando remédio, isso, aquilo, ideação suicida, a maioria dos caras. Peguei meninas também, moças assim, né? Aí trabalhando o quê? Numa mentoria para tentar ajustar o quê? Rotina, produtividade, foco, nessa dimensão que é o meu trabalho. Eu concluí a faculdade de psicologia, mas parte teórica, da parte empírica, como pastor, então isso me ajuda muito a entender o cenário. Então aquilo ali era um entregável dentro do triplo. Sim. Era uma mais, entendeu? Na venda do triplo, tava lá. Além de tudo isso, você vai ter isso aqui dentro do triplo. Então a ideia é construir isso dentro do ecossistema. Seria quase que uma entrega terapêutica, né? Para os mundos de hoje, terapêutica, emocional, né? Na relação das emoções e, teoricamente, nas relações de forma geral. Geral. Né? E para entender que isso ele é determinante, não é um vetor qualquer. Ele é determinante para quê? Perfeito. Para aquilo lá na ponta acontecer. Para tudo aquilo que tu entrega, ele de fato ter sentido e a pessoa se apropriar disso, sabe? Então assim, e essa apropriação, como tu falou e bem colocou, 90% dos nossos problemas não são porque a gente não sabe conjugar o verbo no tempo e no modo certo, nem se a gente sabe de percentual de 30% a 40%. É uma virtude, um princípio que naquela primeira infância, de 0 a 6, ela não foi concretizada. Perfeito. E aí o cara vira um cara barbado, cabeça branca, e ele não consegue resolver isso numa dinâmica de trabalho. Perfeito. Ele não consegue fazer a gestão dele da equipe, não consegue liderar, não consegue dar um feedback negativo. Eu vou entrar um pouco mais profundo nisso. Na verdade, eu vou dar 3 passos para trás. Eu diria que a nossa primeira missão, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente está fazendo hoje, que é o nosso trabalho, seria o quê? Na hora que tu me coloca assim, que tu já é um profissional dessa área, tu já é uma figura que permeia ecossistemas nessa área, é dizer assim, cara, como é que tá o teu modelo de negócio nisso? Como é que tá o teu modelo profissional nisso? Como é que tá o teu modelo autoral nisso? Ou seja, qual que é a tua tese fundamentada em termos educacional que tu comunica para que tu atraia pessoas como eu ou empresários como eu, para que essas pessoas assim, não, cara, eu quero ter o Zico, quero ter essa infraestrutura de negócio, de consultoria dentro do meu ecossistema. Então, vai muito o quê? No posicionamento, na comunicação, na tese, principalmente na narrativa, no teu storytelling que tu tá usando, nos canais que você tem, seja eles online ou não. Um e-mail é um canal, Sim. Um cartão de visita é um canal, uma reunião é um canal. Segundo como é que é esse formato? Como é que tu desenhou isso?
Como que é se entregar? Tu já tem uma ideia porque tu já fez isso no passado. Sim. Mas será que a gente não tem 10 outras formas de fazer a mesma coisa e gerar valor e assim também gera monetização? Terceiro, como é que é vendido isso? As pessoas pedem para comprar ou tu tem uma metodologia validada que tu tem de forma cíclica a atuação do Zico? Porque o Zico é aquela pessoa que tá lá, mas tem outro cara que tá aqui, nem sei se é Zico, nesse caso é o Everson, né? É o Everson, Sim. né? Que tá lá posicionado Sim. nessa área. É o outro personagem. Sim. E por último é o seguinte, pô, tu quer tocar isso? É o teu business de educação? Tu já modelou isso? Tu já produtizou isso aí? Tu já criou canal de aquisição, canal de remuneração, canal de marketing, canal de venda? Já tem infraestrutura de sucesso do cliente, mesmo que não sejam com pessoas, mas tu já tem assim, esquematizado, não, eu tenho 3 horas por dia, durante o mês eu tenho, sei lá, 30, 40, 50 horas e a minha entrega é essa aqui. Como é que esse cara entrega? Tu tem ferramenta para isso? Tu tem plataforma pra... Então, vê quantas coisas eu não permeei aqui em prol de uma decisão que tu toma, diz assim, não, quero seguir esse caminho a partir de mim, Sim. porque a partir de mim funcionando, aí eu começo o quê? A criar time, eu começo a chamar... Porque não adianta nada tu montar uma empresa e começar a contratar pessoas para poder entregar uma determinada ação que tu vai entregar, se tu não se coloca nesse primeiro momento como uma personificação do teu próprio negócio. Que é aquilo que eu te falei com a IA. Com a IA hoje, o mundo está mostrando isso, tu consegue ter uma empresa de 500 funcionários através de uma pessoa. O mundo está caminhando, na minha visão, tá? Para que os seres humanos eles se capacitem tecnicamente, profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, para que eles sejam pessoas melhores, para que as outras pessoas queiram ter ela perto de você. Porque aí o resto, meu irmão, vai virar commodity. Eu não quero mais um cara de TI na minha empresa, eu quero um cara que sabe usar o TI. Olha, eu não quero mais... Olha como é interessante isso aqui. Até um dia atrás, você contratava uma agência para fazer um marketing da tua empresa. Hoje eu não quero uma agência, eu quero um agente. Eu quero um agente de negócios que consegue gerir agências de marketing, agências de negócios, pessoas, ou seja, mas não é um agente só virtual, porque o virtual eu posso ter. Eu quero um agente relacional que eu consigo transmitir para ele aquilo que eu quero, para que eu possa, de forma sã, viver minha vida. Sim. É aquela história, o com quem fez todo sentido agora do que o quê. Pra mim não importa o quê, com quem é mais importante do que. Cara, é tipo assim, ó, eu não quero saber se eu vou trabalhar com o Unifest, eu quero saber se eu quero trabalhar com o Zico. É relacional, porque né? Se for o Unifest, ou se for a tua escola, ou se for o Blueberry, se for o negócio da água, pra mim pouco importa. Com quem é a minha felicidade, é o que mais importa. É a mesma coisa da tua família. Tu não quer ter uma pessoa que... Eu prefiro ter uma esposa que eu me relacione bem com ela do que ter uma esposa que ela vai me deixar multimilionário. Pra que eu vou ter uma esposa que vai me deixar multimilionário, que é um caminhão de trabalhar, se eu não vou ter ela dentro da minha casa na hora que eu quero? Não quero, cara. Então a pergunta não é o quê. A pergunta é com quem. E esse com quem, tu tens um ativo muito forte. Porque tu consegue valorizar o com quem. Tu consegue entrar dentro do mastermind e fazer com que esses com quem fiquem mais fortes. Tu consegues entrar dentro de uma empresa e a relação societária fique mais forte. Tu consegue entrar num com quem de uma empresa feita uma Eduz que tem 500 colaboradores e melhorar a relação. E às vezes nesse lugar está a tua tese. E aí tu vai para a raiz, que é o quê? Paternidade. Porque a paternidade, quando ela é ferida lá nos primórdios da tua infância, ela permeia dos 95% das decisões inconscientes que tu tá tomando, que tu nem sequer tem consciência que tu tá tomando. Sim. Às vezes a gente perde um negócio, perde uma sociedade, perde uma relação, porque a gente não decidiu olhar para esse lugar, cara. Então, a pergunta que eu te faço, na verdade, é assim: tu quer transformar isso tudo que tu tem num produto, num projeto? Porque se tu tens a sabedoria, se tu tens o conhecimento, se tu tens esse ativo, a decisão que tu tem que tomar é a seguinte: cara, eu quero transformar isso num produto. É mais ou menos assim. Um dia eu estava numa mentoria com o Flávio e levantou a menina e falou assim, disse assim: olha, isso é muito interessante o que eu vou falar.
Flávio, eu faturo 25 milhões por ano com vendas. Eu tenho uma empresa de consultoria de vendas, eu durante 30 anos fui as melhores vendedoras na Prudential. E essa mulher chama Dani Martins, o nome dela. Eu não consigo escalar. Eu queria que tu me dissesse como que eu posso escalar. Aí ele começou a fazer pergunta para ela. Mas por que tu quer escalar? Porque, não, eu quero aumentar meu faturamento. Não consigo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dani. Vou começar por aqui. Se tu passar 6 meses fora dessa empresa, os 25 milhões vira quanto? Ah, não, vira 2, 3 milhões. Então, tu quer me dizer que a tua empresa depende de ti. Então, tu tens, primeira coisa, tu tens uma pulseira de ouro que tu estás agarrado no teu negócio, que ela depende de ti. Segunda coisa que ele perguntou, ele disse assim, olha, quanto paga os teus melhores clientes, como é que funciona? Começou a ver ticket e tudo. Daqui a pouco ela começou a falar, não, eu tenho um cliente que eu faturo, esse cliente, só um cliente dos 25 me paga 5 milhões. Só que quem atende esse cliente sou eu, é uma grande imobiliária e eu treino a equipe de vendas inteira. E eles me pagam por ano esse valor. É uma consultoria de vendas. Ele falou, então, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou bilionário, eu fiquei bilionário com uma habilidade. Uma das habilidades que me tornou bilionário foi venda. Você acha que eu conheço de vendas? Conheço, porque me deixou bilionário. Só que é o seguinte, você acha que se eu fosse para o mercado dar uma consultoria de vendas para uma empresa, você acha que não teria empresa que me pagaria R$1 milhão por uma diária de consultoria, uma imersão de um dia? Teria. Teria empresa, é caro, não é barato. 1 milhão numa consultoria de um dia, só que teria empresas que me pagariam. Mesmo assim, se eu ficasse 30 dias do mês trabalhando, o que iria acontecer comigo? Eu ganharia 30 milhões por mês, que nem é perto do que eu construí. Mesmo assim eu não conseguiria escalar. O problema está no como teu. Aí olhou pro Caio Carneiro, ele trabalha numa empresa de venda direta, trabalhava numa empresa de venda direta, ganhava 1 milhão por mês. Dezenas de milhares de vendedores. Mesmo ele querendo, o sistema não deixa ele ganhar mais de 1 milhão. O que eu fiz? Eu me juntei com o Caio, Flávio, Augusto e Caio Carneiro, e criaram um negócio chamado Vende-se, que é um produto. E esse produto, ano passado nós faturamos 23 milhões. É uma empresa que já vale 100 milhões. E esse negócio vai valer 1 bi, porque nós estamos trabalhando para essa empresa faturar 200, 300, 400 milhões para ter um EBITDA de 100, 200 milhões. Quando ela valer 1 bi, 2 bi, 3 bi, eu, de fato, entreguei o valor que eu gostaria. Por quê? Porque eu escalei o meu conhecimento, eu escalei aquilo que o meu DNA, o que eu tenho de valor, que é ensinar vendas. O que eu quero dizer para o Zico agora, diante do exemplo que ele deu? Zico, tu podes até rodar todos os masterminds, todas as empresas, tudo, mas enquanto tu não produtizar isso que tu tem na mão, que é um diamante, sim, tu não vais conseguir personificar. Tu vais poder até ganhar bem, mas assim, tu vai trocar tempo por dinheiro no final. E tá tudo bem. Se é a fase da tua vida, isso. Sim, mas sim. A pergunta não é sobre quanto tu quer ganhar, é como você quer ganhar. Porque, no final das contas, o royalties, ele não existe por acaso. Quando uma pessoa faz uma invenção ou escreve um livro e ganha royalties, que é receita ilimitada, que alguém compra um livro um dia e tu vai lá, pinga, aquilo é personificação de receita inteligente. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que transformar isso numa receita inteligente para que, inclusive, amanhã, quando o Zico for dessa terra, outras pessoas continuem esse projeto, porque a dor vai continuar existindo. Então, o que a gente tem que transformar? Qual que é o segredo disso tudo? É uma metodologia. Transformamos isso numa metodologia que vira um produto, e esse produto, aí tu encaixa onde tu quiser. Uma hora tu vai estar dentro de uma empresa, outra hora vai estar dentro de uma palestra, outra hora vai estar no mastermind, outra hora vai estar num livro, outra hora vai estar, inclusive, num projeto teu, pessoal, numa escola. Imagina uma escola da paternidade. Sim. Onde tu podes, assim, treinar pais de primeira viagem para não errar com seus filhos. Olha que nobre esse conceito que não existe, cara. Escola da paternidade. Então tem muita coisa por trás disso aí. Tua escola, na verdade, é teu laboratório de vida. Sim. Da tese que tu tem. Hoje assim, falando de business, a questão da educação, né? Só um parênteses ali dessa parte da academia, porque a academia nasceu dentro do ecossistema da escola. A Academia da Paternidade nasceu porque nos meus atendimentos na capelania,
lá com os pais, os alunos e com outras pessoas, eu verifiquei o quê? Esses gaps. É o teu As laboratório. deficiências, as ausências foram ali e foram validadas. A minha tese foi validada. Então, quando eu penso na escola, a escola hoje, cristã, não religiosa, como eu falei pro Marcos, ela se constituiu e vai se constituir no futuro. Futuro não é daqui a 10 anos. É agora. O futuro é agora. Num local de sanidade, de equilíbrio para formar a nova geração. Então, quem está vendo isso hoje começou a olhar para um cenário de crescimento de 25, 30, 35% por ano nas escolas cristãs e nas escolas conservadoras clássicas. Mas você sabe o que é educação? O que significa educação cristã? É igual a metodologia, ou seja, tu tá pegando uma metodologia que já foi validada de 2000 anos pra cá, sim, exatamente. E tu tá dizendo, cara, é isso que eu quero exatamente, eu tô primeiro agora. Eu tô botando num outro invólucro, mas a metodologia é a mesma. Inclusive, isso ó, é isso dá um movimento, cara. Metodologia cristã, por quê? Porque no final das contas, eu não conheço um movimento cristão que deu errado. Tu conhece algum? Tá de pé há 2000 anos, né? Não é? Será que? E a pergunta sempre tem um cunho inquisitivo, né? De estar falando aquela coisa, será que não é o time de olhar e falar assim, mesmo dentro de uma regulamentação ao qual eu devo estar subordinado, e eu tenho a BNCC e tal, mas numa visão confessional eu tenho plena liberdade. Por exemplo, a escola cristã confessional, segundo a própria legislação LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela tem a liberdade total. Então hoje lá, eu não me sinto amarrado por nada. A BNCC, o que eu faço? Eu pego a BNCC aqui e eu adequo na minha metodologia. Tu acha que eu vou ensinar para eles o que é isso, o que é aquilo? Eu não boto eles numa bolha. Eu ensino as teorias do mundo, construção, mas a visão de construção do caráter, empreendedorismo, visão de mundo, cosmovisão, visão financeira, bilinguismo, tudo está inserido de uma virtude clássica cristã de 2000 anos, entendeu? Porque quando eu falo de escola, não é só tu ter e é plenamente possível, tu ter um conjunto de ações que daqui a pouco tu tem um legado aí de 40, 50 escolas através de franquias no Brasil. Sim. 40, 50, 60 escolas, tu pode fazer isso. Porque tu vai ter uma formatação de uma metodologia validada, como você falou, em construção, e que existe uma demanda crescente, absurdamente crescente. Os pais precisam e querem colocar os seus filhos num local onde eles possam ver, sabe, esse LTV de um moleque que começou aqui. Eu vejo, mas eu já te falei no dia que a gente sentou. Eu diria que existem 3 grandes oportunidades aí, e que na verdade, se a gente parar para analisar, pode surgir mais 10. Existe essa oportunidade que tu falou aí de franchise, que é de escalar aquilo que tu já está fazendo muito bem. Existe uma outra oportunidade que é de metodizar aquilo que tu tens, e a gente volta pro método de novo, e dizer assim, cara, eu vou aplicar isso para escalar mesmo nas escolas. A escola que comprar a minha metodologia, eu vou lá e aplico. Eu não preciso criar infra sozinho. Eu posso, por exemplo, chegar aqui numa escola XPTO que já tem fit cultural com esses princípios, assim, cara, eu vou só vestir essa escola com essa metodologia. Então existe essa segunda oportunidade, existe uma terceira, que é o quê? É tu simplesmente comprar um movimento que está crescendo no mundo todo, que é do Homeland School, que é o quê? Tu podes fazer da tua casa a tua própria escola, através dessa metodologia. Aí é um voo solo, que tu compras uma metodologia, tu entende a tua metodologia, tu compras uma metodologia de Homeland School e começa a aplicar isso num outro formato. Então existem essas 3 grandes alavancas que podem andar sozinhas ou em conjunto. Em conjunto. Por quê? Porque no final, a gente volta para a mesma história. O que é mais importante é o método. Sim. Porque o método vai nortear quem pegar aquilo para fazer. Porque daí, no final, o com quem começa a fazer sentido nisso, né? Foi mais um dia. É isso, gente. O que você achou? Já põe teu comentário aqui. Eu quero ouvir você nessa tua jornada, do que você está passando. Se você conseguiu aprender, se você conseguiu, compartilha isso, como eu pedi no início. E, ô Zico, coloca teu arroba aqui pra galera te seguir, te conhecer. Tudo bom? Prazer estar aqui, né? Foi uma riqueza conhecer de perto, um pouco mais aqui meu amigo, a Unifest, esse ecossistema de vida. Então isso é importante para cada um de nós, assim que somos empresários, empreendedores. A gente precisa exalar a vida e aprender. Então aprendi muito contigo, obrigado aqui. Everson Alessandro, é o arroba, segue lá. E a gente está conectado, eu creio, para uma jornada, para transformação. Não apenas o presente, mas o futuro também, transformando aquilo que é hoje, o que você tem, num legado poderoso.
E se você não for, completa pra mim a frase. Só você não vai. Bora!